Beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Estão acompanhando as aulas? Está tranquilo para vocês? Hoje nós falamos aí 2 aulas já de cultura organizacional e hoje nós vamos falar de clima organizacional, tá? É um tema muito legal, muito bacana e muito importante para o resultado da organização, da empresa e tudo mais. Eu vou colocar o slide aqui para nós começarmos. Pega o seu aí, que eu deixei lá para vocês na plataforma. E vamos lá. Beleza. Clima organizacional. Nossa terceira aula. Primeiro eu vou trazer um conceito para vocês, um conceito que eu gostei bastante, que é do R. Lewis, que diz assim: e clima organizacional é o reflexo do estado de ânimo ou do grau de satisfação dos funcionários de uma empresa. É a atmosfera psicológica que envolve, num dado momento, a relação entre empresa e funcionários. Bacana, gosto muito desse conceito, porque ele é muito claro, muito direto, né? É a satisfação dos empregados, né? Dos colaboradores. É como o trabalhador reage à cultura organizacional, né? Aquilo que nós vínhamos falando. Mas uma palavra-chave aí para tudo que nós vamos falar hoje na realidade não é uma palavra, são três. É num dado momento. Quando você lê num dado momento, o que nós podemos entender com isso? Que o clima organizacional ele não é imutável. Ele é no momento. É como se fosse o nosso clima atmosférico, né? Num determinado momento chove, num outro faz sol, num outro venta, num outro faz frio, né? Às vezes tudo no mesmo dia, né? Aqui, quando nós falamos de clima organizacional, é um momento, é um recorte de um momento da organização, tá? E é importante, é muito importante isso. Por quê? Porque influencia nos próprios resultados da empresa, né? O trabalhador satisfeito, né, feliz na empresa, é aquele trabalhador que nós comumente falamos que veste a camisa da empresa, né? Então ele defende a empresa, ele sente que ele não é um número ali dentro da empresa e ele quer ver a empresa vencer. O nome da empresa sendo referenciado, para ele é como se o dele estivesse sendo ao mesmo tempo, né? Então, esse empregado, como eu disse, é o que veste a camisa. E quando o clima organizacional não é bom, o resultado da empresa também não é bom, porque muitas vezes o próprio clima ele faz com que o trabalhador ele não desenvolva o seu trabalho, não tenha o empenho, não tenha motivação, a palavra correta é motivação, para desenvolver o seu trabalho, né? Muitas vezes ele faz ali o básico, tá? Então é muito importante para o resultado da organização o clima organizacional, né? Como eu disse para vocês, em outras palavras, o clima organizacional é o contentamento. Contentamento com o quê? Com a estrutura física da empresa, da companhia. Muitas vezes, o lugar de um relógio de ponto é algo que satisfaz ou insatisfaz os trabalhadores. Às vezes, um lugar de um bebedouro, o equipamento de informática que é disponibilizado ao trabalhador, né, vai desmotivando, né, vai tornando ele descontente. Outra coisa é o contentamento com o modelo de gestão. Como que é a gestão daquela empresa, né? Como que são os relacionamentos. E aí eu não estou dizendo relacionamento
tem empresa, relacionamento amoroso, tem empresa que proíbe isso como política, embora a empresa não possa interferir nisso. Mas lembra quando eu disse para vocês que a cultura da empresa muitas vezes veio lá de trás, está muito enraizada, que houve uma vez um problema e dentro da empresa não gosta quando acontece um relacionamento. Não é desse relacionamento que eu estou falando, tá? Aqui, quando eu falo em contentamento com relacionamentos, é o relacionamento entre pessoas, interpessoais, quer entre subordinados, querem pessoas do mesmo nível, gerência. É uma empresa que tem muita briga entre as pessoas, problemas de relacionamento. As políticas, o contentamento com a política da empresa, né? Política de benefícios, política de crescimento, né? Cargos e salários, plano de carreira e etc. Aqui são N, contentamento com N fatores. Eu trouxe aqui alguns para vocês entenderem sobre esse contentamento com o quê. Mas podemos, aí dá para trazer praticamente uma infinidade de coisas que o trabalhador pode ficar descontente ou pode estar contente, né? E isso, como eu falei, reflete e muito no resultado da empresa. Quando nós falamos de clima organizacional, eu tenho aí o clima ele pode ser sentido e esse sentido ele é subjetivo, né? Então, pela conversa de corredor você percebe se o clima da empresa tá bom, né? Nunca ouviu falar da rádio peão, rádio corredor? Cada lugar chama de um jeito, né? Mas a essas conversas você sente se as pessoas estão satisfeitas ou não. Índices através de índices. Professor, mas índice é um elemento objetivo. Ok, mas ele não é um elemento objetivo de clima organizacional. Um dos fatores que pode atingir esses índices é o clima organizacional. Por exemplo, o índice de absenteísmo. Professor, eu não sei o que é absenteísmo. Calma, eu vou explicar para você. Absenteísmo é ausência ao trabalho. Tá? Ele pode ser por uma falta injustificada, pode ser por um atestado médico, pode ser um afastamento, até pelo INSS, né? Atrasos também é considerado absenteísmo. É claro, o índice de absenteísmo, por exemplo, ele pode trazer ali no seu âmago uma falha ergonômica, por exemplo, mas ele também pode trazer trazer a falta de contentamento. Por quê? Porque se o empregado não está contente, qualquer oportunidade para ele não estar lá estar na empresa é uma boa oportunidade. Eu já trabalhei na área de RH, por exemplo, e uma vez aconteceu o seguinte: o cara não trabalhava sábado e domingo e quinta-feira era feriado. O cara trouxe um atestado, na realidade não seria tecnicamente um atestado, mas ele trouxe um comprovante de doação de sangue no Guarujá na sexta-feira. Ora, a pessoa sai de Jundiaí, vai até o Guarujá para viajar e na sexta-feira ele doa sangue para não trabalhar. É considerado absenteísmo? É. Mas qual é a motivação? Professor, que ele queria viajar. Tudo bem, ele queria viajar, mas está embutido aí também a questão do clima organizacional, a insatisfação. Porque se você gosta muito de uma coisa, se aquilo é muito importante para você, você faz, né? Então, o absenteísmo ele vai trazer o clima organizacional no seu âmago. O próprio turnover. Professor, o que é turnover? É
a rotatividade de empregados. O trabalhador simplesmente não fica naquela empresa. A empresa contrata, passa um tempo, ele sai, né? Então, ele pode ser um descontentamento de relacionamento, um descontentamento com políticas de cargos de salário, seja qual for, né? Então, embora o índice de substituição e de turnover ele é objetivo, mas ele pode, subjetivamente, quando a empresa apresenta um índice alto, você olha e diz assim, pô, será que não tem a ver com o clima organizacional? Né? A gente começa a sentir aí um cheirinho de problema, né? Metas. A empresa não bate metas, o setor não bate metas, né? Por quê? Desmotivação, né? Embora a meta, volto a dizer, embora a meta seja um número, seja algo objetivo, ela traz aí, de maneira subjetiva, o clima organizacional pode ser um elemento que influencia em não atingir metas, tá? Mas nós também podemos medir o clima organizacional. E aí nós falamos medir de uma forma objetiva. Como que nós fazemos isso? Através da pesquisa de clima organizacional. É uma das coisas mais importantes ou mais conhecidas que o RH faz nas ações do RH. E ela deve ser repetida. O ideal seria a cada 6 meses, 2 vezes por ano, né? Por quê? Porque, como eu disse, o clima organizacional ele é o recorte daquele momento. Não necessariamente aquele clima se mantém por mais de 6 meses, né? E dentro desses elementos, tanto objetivo como subjetivo, tem 3 sinais que são importantíssimos para você começar a olhar e entender assim, olha, o clima organizacional está ruim, né? Tem 3 sinais importantes. Primeiro dele, a competição interna, competição entre áreas, sabe? Um setor da empresa está competindo com o outro, mas não aquela competição saudável. O que seria uma competição saudável? Olha, o setor precisa atingir uma meta de 10, o setor A, o setor B também tem que atingir uma meta de 10 e ele quer atingir 12 para superar o setor A. Mas uma competição interna que vai além disso, né? Que busca tirar investimento de um setor para pôr no seu, busca não se importar com outro setor, né? Por exemplo, olha, o setor de produção, ele não pode produzir porque a produção é perecível e existe um problema no setor de transportes. E a produção diz o seguinte, eu vou produzir, eu preciso bater a minha meta. Dane-se o setor de transporte, né? Ora, em detrimento da organização, a competição interna está acontecendo. E quando isso ocorre, é um sinal que o clima organizacional está ruim, tá? Quando os personagens, os agentes, estão mais preocupados com a própria carreira e não com o crescimento da companhia. Então, ele quer crescer. Ele não importa se a empresa vai ou não crescer. Então, essa preocupação, esse olhar mais para o individual do que para o coletivo, ele vai refletir nos resultados do coletivo, né? Então, quando você tem empregados, trabalhadores que estão se importando mais com a própria carreira que com a companhia, opa, né? É um outro sinal que o clima organizacional está ruim. E o terceiro sinal é o excesso de autoconfiança, é uma prepotência organizacional. A empresa, ela pode ter, em um determinado momento, e isso se reflete no individual também,
Num determinado momento, foi muito bom em algo. E aquele ser muito bom em algo passou a entender que ele não precisa mais ouvir os trabalhadores, não precisa mais ouvir o mercado, não precisa mais ouvir os arredores. E aí ele começa a, a ficar fora do mercado, né? Por quê? Não, eu sou bom e é assim que tem que ser feitas as coisas, né? Só que ele não evolui, e não evoluindo vai ficando para trás. Vai ficando para trás, vai ficando para trás, e muitas companhias fecham por isso, né? Quantas grandes empresas, outro dia eu não tinha a menor ideia, por exemplo, que a Herbert Richards, acho que é isso, você já deve ter assistido um filme, né? No começo do filme falava assim, a versão brasileira Herbert Richards, faliu. E eu estava ouvindo uma história, por que ela teria falido, e aí eu estou vendendo para vocês o peixe que eu comprei, não sei se é real, mas ele vale aqui como uma ilustração, né? Ah, essa era uma empresa de dublagem, os dubladores começaram a, a entrar na justiça e começaram a ganhar vários processos, e aí entenderam que existia a necessidade de um contrato de cessão de direitos. E existia essa empresa e uma outra que fazia, por exemplo, Disney. E a Disney falou, ó, então tá bom, mandou um documento, que seria esse contrato, que deveria ser assim o contrato. E a Herbert Richards não aceitou o contrato e quis pressionar a Disney. E a Disney falou, tudo bem, então eu vou para outra empresa. E era o maior cliente, e ela não conseguiu sustentar. Professor, é verdade essa história? Não sei, estou vendendo como eu comprei, mas ela vale aqui como exemplo da empresa muito boa em algo, e nós podemos trazer isso para o pessoal também. Você é muito bom em algo, o trabalhador é muito bom em algo, mas ele não se atualiza, né? Ele fala assim, não, existe ali uma certa prepotência. Então, esses são 3 sinais que é muito importante sentir, né? Se eles estiverem presentes, o sinal vermelho do clima organizacional tem que acender. Desculpa. E a pesquisa organizacional? Pesquisa do clima organizacional. Eu vou passar para vocês um passo a passo geral de como agir, como fazer essa pesquisa organizacional, né? Primeiro de tudo, tem que entender onde pode agir. Por quê? Porque uma pesquisa, ela gera expectativas. Se se a empresa não te dá a opção, por exemplo, de você mexer no plano de cargos e salários, na carreira, né? Por que você vai pôr perguntas relacionadas a cargos e salários? Você gera expectativa, e essa expectativa sem ação, ela é um fator desmotivante, né? Então, primeiro eu tenho que fazer essa peneira. Aonde a empresa está disposta a agir. O segundo passo é preparar as questões. As questões têm que ser simples e objetivas. Tá? Não adianta fazer uma pergunta gigantesca, porque o trabalhador ele pode se perder e responder uma questão que ele entendeu errado e ele respondeu diferente. Por quê? Porque uma questão muito longa, muito complexa. É claro que você tem que entender com quem você está qual é o teu público, claro, mas tem que ser simples e objetivo, né? Porque você está medindo a satisfação do trabalhador. Padronizar respostas.
É claro que, professor, só pode ter um tipo de resposta? Não. Pode, eventualmente você pode ter mais, mas tem que ser o mais padronizado possível, né? A primeira questão você coloca assim: responda de 1 a 5, onde 1 é totalmente insatisfeito e 5 é totalmente satisfeito. Aí o cara responde. Aí na segunda pergunta você vem assim: responda de 1 a 10, onde 1 é plenamente satisfeito e 10 é plenamente satisfeito. Você começa a dar nó na cabeça de quem está respondendo. Padroniza, né? Padrãozinho para ficar mais fácil. Lembrando, com foco onde pode haver mudanças. Você não tem por que trazer questões, formular questões sem esse foco da mudança. Tá? Existem coisas que, naquele momento, a empresa não está disposta a mexer com aquilo. Né? Então, vamos supor, a empresa fica num lugar ermo, está num lugar distante. Né? Adianta colocar lá na pesquisa de satisfação se o trabalhador está satisfeito com a localização da empresa? Não. Por quê? Porque a empresa não vai mudar de lugar. Aí um dia, se a empresa estiver pensando em mudar de lugar, opa, vai, vamos pensar em colocar uma questão dessa. Tá? Explicar sobre a pesquisa. E aí é algo importante. Como responder. Às vezes o teu público tem dificuldade, né? É um público de baixa escolaridade, é um público que muitas vezes é um analfabeto digital, então alguns são analfabetos funcionais, então tem que entender isso e explicar o que é a pesquisa. Uma coisa muito importante é explicar sobre o sigilo, porque o trabalhador ele tem medo, muitas vezes ele tem medo que a resposta dele vá vazar. E ao vazar, ele seja retalhado por isso. Imagine só uma empresa familiar onde um, um, um gerente é um filho do dono e ele é muito grosseiro com os subordinados, né? E os dois, tem 2 subordinados. Um subordinado gosta muito e o outro fica na dele. Mas aí na hora de responder, ele fala disso. Fala que é muito grosso, filho do dono. Ele tem medo que se de alguma forma chegar nele, que foi ele que respondeu aquilo, que ele vai sofrer retaliação. O que ele faz? Ele não aponta a insatisfação. E aí a tua pesquisa ela vai ter um resultado enviesado, vai ter um resultado viciado, que não reflete a realidade. Tá? Se possível, aplicar a pesquisa. Então, o quarto passo seria aplicar a pesquisa. E, se possível, a todos ao mesmo tempo. Por quê? Porque o trabalhador que respondeu, ele sai, ele conversa com o outro. E o outro, quando chega para responder, ele já está pensando naquela resposta, já discutiu com o outro, que o outro colocou, né? Às vezes o outro convenceu ele a colocar alguma coisa. Então, aí você começa a tirar a confiabilidade da pesquisa. Fez a pesquisa? Próximo passo, tabular as respostas. E aí tem que estar preparado para todo tipo de resposta, tá? E às vezes não é só plenamente satisfeito, né? Às vezes vem respostas negativas, tá? A partir dessa tabulação de respostas, aquilo que for competência do setor é elaborar um plano de ação, né? Vamos supor o seguinte, olha, a maioria dos trabalhadores reclama que do café da manhã que a empresa oferece, que é só café, leite, pão com manteiga, todos os dias. Então a empresa está disposta a fazer algo diferente?
Está disposta. Legal. Então, qual é o nosso plano de ação? O nosso plano de ação é fazer... vamos fazer um café num horário reduzido, mas junto com pão com manteiga, eu vou disponibilizar lanches prontos, cada dia com um cardápio. Então, ao invés da pessoa comer à vontade, e aí, quando você fala à vontade, é à vontade mesmo, né? Pessoas comerem 7, 8 pães, que eu já vi, você disponibiliza 1, 2 por trabalhador, mas você já disponibiliza pronto. Então, qual é o custo disso? Qual é o plano de ação? Quanto que fica para implantar? Quanto tempo? Quais as mudanças? O que vai precisar? O que não vai precisar? Aquilo que for do seu setor já pode elaborar um plano de ação. E, por último, fazer a devolutiva aos colaboradores. Eles precisam ter a devolutiva da tabulação, né? Então, vai ser uma tabulação, uma devolutiva simples e genérica, né? Então, você não vai dizer assim, olha, os trabalhadores do setor de transportes, eles estão descontentes com o relacionamento com a gerência. Não, isso expõe demais. Né? Você vai colocar assim, ó, relacionamento interpessoal, X%, né? Pode até ser um gráfico, satisfeito, X% insatisfeito, né? É essa devolutiva. A direção, aí sim, ela é mais específica e já trazendo propostas para aquilo. Claro que desde que seja de competência do setor, ok? Então aí nós tivemos aí a vida útil, né, da elaboração, a aplicação e a devolutiva de uma pesquisa de clima organizacional. O clima organizacional, volto a dizer, é de suma importância. Trabalhador feliz, trabalha melhor, né? Trabalha melhor, produz mais e melhor. Empresa que produz mais e melhor, né? Lucra mais. E ao lucrar mais, ela pode fomentar esse contentamento e gera um círculo virtuoso. Tá? Então, esse é um tema muito importante para o RH, tá? Para as organizações no geral. Para concluir hoje, eu trouxe aqui uma frase que eu gostei muito, muito mesmo. Espero que inspire vocês. É a frase do Mário Sérgio Cortella, que diz assim: o impossível não é um fato, é uma opinião. Eu achei demais essa frase, né? Voltei aqui. Eu achei demais essa frase, achei muito legal. Por quê? Né? Porque realmente é uma questão de opinião. Aqueles que têm a opinião de que algo é impossível, eles param de tentar. E aqueles que param de tentar não conseguem, né? Era impossível, é impossível para o ser humano voar, até que alguém inventou um balão, né? Mas é impossível de voar direcionando a direção. Aí alguém inventou o avião. Então, nada é impossível e nada é possível. Tudo é questão de opinião, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E é possível você entender o que nós falamos de clima organizacional. Pessoal, um abraço a todos, boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.